Abril Azul é um mês de conscientização do autismo. Saber inicialmente de você, Giovânia, o que é o autismo? Olá, Jonas. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O autismo, ele não é uma doença, né, como muito se é falado. Ele é um transtorno, né, que está dentro aí do espectro autístico, porque dentro do espectro, porque não é um sintoma, não é só um fator que caracteriza uma pessoa ser autista. É um conjunto de fatores, fatores emocionais, fatores psicológicos, sociais e comportamentais, né? Esse conjunto de fatores aí, essa tríade é o que caracteriza uma pessoa ser autista. Como a família deve encarar, né, o autismo ou um membro que tenha o autismo? Bom, a família, ela é o fator mais importante aí dentro desse processo. Dentro, né, a partir do momento em que recebe-se um diagnóstico, né, de autismo em uma criança, a família, ela entra no processo de luto, é normal, mas aí passando esse luto, essa família, ela deve procurar os cuidados, os meios que ela venha a ajudar essa criança. Por quê? A depender do nível do autismo, né? O nível 1, 2 e 3, que é considerado o leve, o moderado e o severo. Essa criança, ela precisa entrar em um processo, né, de acompanhamento com os profissionais adequados, né, os terapeutas, os fonos, os psicólogos, né, o pediatra, eles precisam acompanhar essa criança para que essa criança venha a se desenvolver e a conviver bem no meio social, conviver bem na sociedade, estudar, né, passear, ter seus momentos de lazer normalmente. Que profissional dá o diagnóstico do autismo? Geralmente é o neuropediatra, o neurologista, são os profissionais, né, que fecham o diagnóstico. Geralmente as escolas são os primeiros espaços a identificar fatores, né, a acender aquele sinal de alerta. Olhe, tem alguma coisa de diferente nessa criança. E aí, a partir disso, a família é chamada e essa família, né, tem que pegar essa criança, marcar uma consulta com esses profissionais, levar essa criança, né, para ali poder estar recebendo um diagnóstico, né, se é autista ou se é outro tipo de transtorno também, né? Gil, nós te agradecemos aqui por sua participação no Portal Miguelense e o espaço fica inteiramente à sua disposição. Obrigada, Jonas. E assim, nós sabemos que hoje, né, o número de crianças autistas vem crescendo, né, de uma maneira muito grande. E as escolas, né, infelizmente, tem escolas ainda que rejeitam, né, a criança ou acaba tratando essa criança como uma criança doente, como uma pessoa doente, né, e conscientizar as pessoas mesmo. É uma questão de consciência de que o autista não é um doente, não é um inválido, não é um inútil, né? Como era considerado antigamente. O autista é uma pessoa, ele só nasceu com uma condição diferente daquela pessoa típica, né? Só isso, não é mais nada além disso, é tratar essa criança bem, inserir no meio da sociedade, buscar os cuidados que essa criança precisa para que ela venha conviver normalmente, né? A gente está aí, se você for fazer uma pesquisa aí, né, pela internet, a gente vai ver aí a quantidade de pessoas autistas que brilharam aí mundo afora.
Essa foi a psicopedagoga Gilvânia Guimarães falando no microfone do Portal Miguelense. O autismo, gente, não é doença. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, como se fosse um contágio. Até porque não se descobriu ainda a causa do autismo. Não existe um gene causador do autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, existe algo aí genético e neurológico que pode trazer uns prejuízos aí na questão da comunicação social, da linguagem na fala. Às vezes a fala pode não ter um comprometimento, mas tem a questão da comunicação social e também algumas disfunções comportamentais, que são as estereotipias, né, os interesses restritos, e é basicamente isso. Então, a gente tem que trabalhar em prol da informação, da inclusão, do respeito, da empatia. A gente sabe que a gente está no Abril Azul, que é essa campanha dedicada à conscientização do autismo, mas a gente tem que levar isso e se perpetuar o ano inteiro, né? E não somente o autista precisa de intervenção, de acolhimento, mas também os pais de autistas, né? Eu vejo familiares também, cuidadores que estão ali mais próximos dentro desse processo, que às vezes se veem, quando recebem um diagnóstico, muito perdidos. O que é que eu vou fazer com isso? Então, assim, o diagnóstico não é o fim, é o recomeço. O que é que eu vou fazer com isso aqui, certo? E a família também precisa de acolhimento. Então, é muito importante a gente estar levando informação. A partir de que momento é dado esse diagnóstico? Olha só, a partir da infância ali, 1 ano e 6 meses, os pais já podem começar a perceber alguns sinais, né? O que eu falei aqui na palestra. Então, nem todos conseguem perceber, porque a depender do espectro, né? Se a criança ali está inserida dentro do TEA nível 1 de suporte, que os leigos chamam de autismo leve, então as características podem ser passadas despercebidas pela família e, às vezes, quando o profissional também não tem uma capacitação para fazer todo esse processo de avaliação, né? Mas, na infância, a gente já consegue perceber algumas características. A partir de 1 ano e 6 meses ali, por exemplo, tem que verificar, meu filho está andando, não está, faz contato visual, responde aos comandos. Então, são algumas características que, independente se tem um diagnóstico ou não, existe uma suspeita, eu preciso levar para um profissional, certo? Como a família deve lidar com o autista? E aí que vem essa questão, né? Primeiro, porque cada autista é um, cada um tem as suas individualidades, cada um tem as suas características, certo? A gente passou um vídeo aqui muito interessante, né? E eu sempre falo que a gente precisa uma dose de paciência e de amor, precisa ter acolhimento. Os pais se encontram perdidos, às vezes, principalmente dentro das crises disruptivas, né? Tem autistas, por exemplo, que, a depender, né, do seu perfil, né, se tem uma sensibilidade auditiva, hipersensibilidade a algum estímulo, né, sensorial, pode ter uma crise disruptiva, ou se bater, jogar as coisas no chão. Então, os pais têm que ter todo esse processo, entender que ali é uma crise, entender o perfil da criança, o que é que está causando essa crise, e fazer todo esse processo de acolhimento, né? Então, assim, às vezes os pais podem, né, por perder esse controle, né, gritar com a criança, bater, que não é o correto, é essa violência. Então, a gente precisa entender o perfil da criança, precisa acolher, né? Mamãe está aqui, papai está aqui, esperar a criança se acalmar e depois, né, fazer essa condução da melhor forma possível e evitar também os ganhos secundários, que é o quê? Meu filho entrou, teve uma crise, e aí eu vou lá e dou o celular. Meu filho entrou na crise, eu vou lá e dou o doce. Quando eu faço isso, eu estou reforçando, né, a crise ainda mais, que num momento posterior, quando a criança entrar em crise de novo, ela só vai parar depois que ela ganhar o celular ou o doce. Então, eu preciso entender o perfil dessa criança, eu preciso acolher e eu preciso ter muito amor e muita paciência. Algo que eu não te perguntei e você gostaria de destacar ainda para aqueles que estão nos acompanhando através do Portal Miguelense, o microfone fica inteiramente à sua disposição. Vamos lá. Eu acho importante, gente, não somente
os familiares, eu acho importante a sociedade, né, tomar conhecimento do que é o autismo. A gente sabe que hoje em dia as famílias, quando se deparam com o diagnóstico, elas pesquisam, elas vão lá, elas buscam saber. Eu aprendo muito com eles também, né? Eu estou aqui nesse processo de aprendizado, tanto com as crianças quanto com as famílias. Então, eu acho importante não somente eles, mas a sociedade toda, né, tomar conhecimento do que é o autismo, para que a gente não cometa julgamentos, preconceitos, principalmente quando essas crianças, né, crescerem lá na frente, né? Porque às vezes o que acontece? Quando a gente fala que o autismo não tem cara, né, a gente às vezes está ali do lado de um autista, né, que casou, teve filhos, estudou, fez uma faculdade, e a gente nem imagina que é autista, né? Então, assim, a gente precisa tomar conhecimento, quais são as principais características, né, na fase adulta, o que é o autismo. A gente precisa tomar esse conhecimento para a gente não cometer, né, esse julgamento, esse preconceito, e a gente tem que lutar, sim, em prol da empatia, principalmente com os familiares, né? Essa foi a psicóloga Ailana Amaral falando no microfone do Portal Miguelense. A gente continua na Cola da Notícia.